No fundo, constitui fenômeno esquisito esse processo de aclimatação num lugar estranho. A adaptação, por mais laboriosa que seja, e a mudança de hábitos às quais as pessoas se submetem só para variar e na intenção firme de abandoná-las imediatamente ou pouco depois de completadas, a fim de voltarem ao estado anterior. Completadas o quê? Completadas a adaptação e a aclimatação, né? Intercala-se tal processo como uma espécie de interrupção ou entreato no curso principal da vida. E isso para fins de restabelecimento. Quer dizer, para exercitar, renovar e revolucionar o organismo que corria perigo e já estava a ponto de se amimalhar, de enlanguecer, de entibiar na desarticulada monotonia da existência rotineira. Bom, esse amimalhar, nas outras traduções, está o seguinte: deteriorar, ok? Go bad em inglês, rot numa outra tradução. Se gâter na tradução em francês. Né? Bom, às vezes pode parecer preciosismo demais eu ir para as outras línguas para a gente ver esses termos, mas lembre-se, é uma coisa extremamente importante, né? Tem uma tese filosófica aqui, né? Então, existe uma monotonia desarticulada e rotineira, e isso é nocivo para a nossa saúde, um tipo de saúde temporal, o que quer que isso seja. Né? E esses entreatos que nós colocamos no meio são um modo de trazer vida, né? Nas palavras do narrador aqui, exercitar, renovar e revolucionar o organismo que corria perigo. Mas qual é a origem desse langor, dessa tibieza nos casos de continuidade por demais extensa e ininterrupta de uma rotina? Vamos sempre parafraseando. Parafrasear é um ótimo modo de provar para nós mesmos que nós entendemos um texto complexo, assim como é um ótimo modo de memorizar as coisas. Mas qual é a origem desse langor, dessa tibieza? Né? Tibieza, essa mornidão, não é nem quente, não é nem frio, dessa fraqueza nesse sentido. Em que caso a pessoa começa a sentir esse tipo de fraqueza? Nos casos de continuidade por demais extensa e ininterrupta da rotina. Então, se eu vou fazendo a mesma coisa, mês após mês, ano após ano, a minha vida vai ficando fraca. Né? Trata-se menos do cansaço e do desgaste físico e espiritual que causam as exigências da vida. E aí, travessão. Para eles, o simples descanso bastaria como remédio reconstituinte, correto? Se fosse só uma questão de cansaço, por que eu preciso tirar umas férias de 2 semanas? Não. Então, eu preciso dormir mais. No final de semana, eu durmo bastante, descanso e pronto. Então, trata-se menos disso que de algo psíquico. É a consciência do tempo que ameaça perder-se na uniformidade constante e que liga laços tão estreitos de parentesco e afinidade à própria sensação de vida, a ponto de não se poder debilitar uma sem que a outra sofra e define também. Se eu não estou enganado, essa sintaxe toda complexa aqui, ela vai aparecer nos nossos vídeos de perguntas e respostas, tá bom? Mas mesmo assim eu sinto que talvez você não esteja fazendo a dinâmica de perguntas e respostas, talvez você precise de uma ajuda extra, então vamos lá, né?
Mais uma vez, trata-se menos de cansaço e do desgaste físico e espiritual que causam as exigências da vida. Para eles, se você descansasse no final de semana, já daria certo. Que de algo psíquico. Então, trata-se de algo psíquico e não um mero cansaço mental ou físico. É a consciência do tempo que ameaça perder-se na uniformidade constante. Ou seja, se eu vivo uma vida sem descanso, dia após dia, seguindo a mesma rotina, o tempo, a consciência do tempo, perde-se na uniformidade constante, né? Vamos imaginar que eu trabalho de sol a sol, de domingo a domingo, sem férias, sem feriado, nada muda, né? Então a minha consciência do tempo já vai ficar difícil eu distinguir o que se passou há 3 dias atrás, o que se passou há 25 dias atrás, o que se passou há 2, 3 meses atrás, né? E essa consciência do tempo, e aí o narrador continua, e que liga laços tão estreitos de parentesco e afinidade à própria sensação de vida. A consciência do tempo é muito próxima à sensação de vida. A ponto de não se poder debilitar você não consegue ter uma sensação de tempo delimitada sem que a outra sofra também. Ou seja, essa rotina, essa situação extrema que eu coloquei para você, vai te afetar de 2 modos. Você vai perder a sensação de tempo. Segundo, por ter laços tão estreitos, você vai perder a sensação de vida também. As 2 coisas, embora não sejam a mesma, são unidas com laços muito estreitos, né? Com respeito à natureza do tédio, encontram-se frequentemente conceitos errôneos. Olha que legal essa ideia. Crê-se, em geral, que a novidade e o caráter interessante do conteúdo fazem passar o tempo, quer dizer, abreviam-no, ao passo que a monotonia e a vacuidade, ou seja, o fato de a vida estar vazia, né, lhe estorvam e retardam o fluxo, ou seja, se eu não tenho nada para fazer, o tempo passa mais devagar. Se eu faço coisas interessantes, o tempo passa mais rápido. Mas esse é o conceito errôneo. Isso não é verdade, senão com certas restrições. Pode ser que a vacuidade e a monotonia alarguem e tornem tediosos o momento e a hora, no nível micro. Porém, as grandes quantidades de tempo são por elas abreviadas e aceleradas a ponto de se tornarem um quase nada. Grandes quantidades de tempo, quando estão cheias de tédio e de monotonia, passam muito rápido. Essa é a tese aqui. Um conteúdo rico e interessante é, por outro lado, capaz de abreviar a hora e até mesmo o dia. Mas, considerado sob o ponto de vista do conjunto, confere amplitude, peso e solidez ao curso do tempo. De maneira que os anos ricos em acontecimentos passam muito mais devagar do que aqueles outros pobres, vazios, leves, que são varridos pelo vento e vão voando. O que se chama tédio é, portanto, na realidade, antes uma brevidade mórbida do tempo provocada pela monotonia. Em casos de igualdade contínua, os grandes lapsos de tempo chegam a encolher-se a tal ponto que causam ao coração um susto mortal. Quando um dia é como todos, todos são como um só. Passada numa uniformidade perfeita, a mais longa vida seria sentida brevíssima e decorreria num abrir e fechar dos olhos. Essa é uma das partes mais ricas do livro. Ainda não terminou o parágrafo, mas não vai dar tempo da gente terminar nesse vídeo. E lembre-se que eu vou explorar isso em muito mais detalhes, com muito mais exemplos, na sessão de perguntas e respostas.